Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a cada um que está aqui. Tomem seus assentos. Você que está em casa, separe esse momento para juntos cultuarmos ao Senhor, ouvirmos a voz do Senhor, falarmos com o Senhor. Que privilégio temos de podermos fazer isso com Deus, que é a nossa confiança. Deus que nos amou de maneira tão grande, que enviou Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. E é através dessa fé é que nós nos reunimos, nós louvamos o seu nome, nós congregamos como corpo de Cristo, nós podemos dizer que amamos uns aos outros, e é através dessa fé que daremos início ao culto desta noite. Falemos com o Senhor nessa hora. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado alegria, Senhor Deus, de pertencermos ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque através de Jesus Cristo, tantas coisas, Senhor Deus, podemos realizar. E principalmente, através do sangue de Jesus, adquirimos a salvação e com isto adquirimos a vida eterna. Obrigada, Senhor, por este amor. Obrigada, Senhor, pela fé que temos, Senhor Deus, e em podermos estar aqui para te louvar, engrandecer o teu nome, falar contigo, ouvir a tua voz, Senhor, e podermos colocar diante do Senhor todas as nossas aflições, todos os nossos anseios, Senhor Deus, e crermos que o Senhor está cuidando de todos nós. Obrigada, Senhor, porque cremos nisso. Obrigada, Senhor, porque podemos fazer isso em nome de Jesus. E é neste nome que nós falamos contigo também. Amém, amém. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 ao 3. Eu vou ler, tá? Os irmãos podem ler comigo? Vamos ficar de pé? A seguir nós estaremos cantando, exaltando o nome do Senhor. Vamos ler. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Vocês creem nisso? Que nós acabamos de ler? Então, com esta fé, nós podemos declarar que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor.
bom podermos declarar, através da fé, a existência desse Deus que nos criou e nos salvou. E vamos continuar louvando ao Senhor, dispondo-nos diante desse Deus. Tudo que é em mim quero te ofertar, mas é tão pouco diante da grandeza do Senhor. Por mais que façamos, por mais que doamos o que temos, o que somos ao Senhor, ainda é pouco diante do imenso amor dele por nós, diante do sacrifício de Jesus. Enquanto cantamos, você tem a oportunidade também de chegar até aqui, contribuir para a causa do Senhor, fazer as suas transferências através das formas que nós temos, das contas bancárias que temos, e com isso sustentar a causa do Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei.
Vamos dizer um amém mais forte? Amém. Adorarei somente a Ti, Jesus, pois Ele é o único digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Amém? A igreja pode se sentar. Amém. Boa noite, irmãos. Nós vamos a um momento de oração. Temos alguns motivos para colocar diante de Deus e muito provavelmente você também tem algo para colocar diante de Deus em oração. Então nós vamos agora investir esse tempo em oração aqui. Esse negócio aí. Eu estou sabendo que os Estados Unidos, lá onde está a Cíntia, filha da irmã Zali, está sob um furacão. Ian é o nome dele. Está em grau 4, 240 km por hora. Então vamos orar por aquele povo, orar também pela Cíntia e pelo coração da mãe que fica aqui apertadinho, imagino, né? Orar pelo Congresso, se aproxima, chegou a semana, amanhã à noite, o povo já deve se dirigir para cá, para embarcar. Devemos sair meia-noite daqui, em direção a Passa Quatro, Minas Gerais. Então, vamos ter ali mais de 200 pessoas e jogar por aquele tempo que a gente vai ter lá, de desfrutar do espaço, da natureza, mas também de meditar na palavra de Deus, sobretudo a sua graça. Também devemos orar, irmãos, por Diego Belliene, é primo do Marcelo. Ele tem vivido dificuldades com a família, com a filha, não consegue encontrar a filha, a guarda da filha. Então oremos por ele, que Deus acalme o coração e que essa situação seja resolvida no seio da família dele. Também vamos orar, irmãos, pela família do irmão André. Vocês certamente já receberam pelo WhatsApp aí, o missionário conhecido como irmão André, não é o nome dele, aquele contrabandista de Deus, que contrabandeava Bíblias. Ele faleceu, né? Chegou o tempo dele, estava bem velhinho. Ele fundou a missão Portas Abertas e foi chamado à presença do Senhor. Mas ele foi um grande instrumento de Deus, porque ao longo dos anos ele inspirou muita gente para fazer o mesmo, distribuir Bíblias em países fechados. Muita gente recebeu a Cristo através da palavra dele distribuída, e também inspirou muitos missionários que se sentiram chamados ao campo, a servir ao Senhor em missões arriscadas, fruto do testemunho da vida desse irmão André. Ele durante muitos anos levou Bíblia para dentro da cortina de ferro, a antiga União Soviética, traficava essas Bíblias e introduzia a palavra de Deus naqueles lugares onde era proibida a distribuição e a venda de Bíblias naquela altura, no século passado. Vamos orar então pela família dele, pela missão Portas Abertas, que eles continuem firmes ali. Eu queria que você fizesse uma dupla aí com quem está do seu lado. E eu tenho no meio desses motivos todos de oração aqui algo para agradecer. Está ali ao lado do Marcelo, a sua vizinha, Ciane. Esteve aqui domingo passado junto com seu marido, Wendel. E hoje veio com um sorriso, um brilho nos olhos diferente. E ela veio me dizer que aceitou a Jesus. Eu perguntei como é que foi isso. Ela falou assim: nós começamos a fazer culto doméstico em casa. Abrimos a Bíblia, lemos, e ela, o marido e os filhos decidiram em casa aceitar a Cristo. Então estão aqui já, frequentando já a nossa igreja, quarta-feira. Depois vamos fazer uma visita lá, orar com vocês e ajudá-los na caminhada, seguindo a Cristo, tal como a gente aqui. Tá bom? Você consegue fazer uma dupla de oração aí, com alguém que está perto de você. Aqui o Jonatas também, decidido domingo passado, e está com a gente aqui, hoje na quarta-feira. Nilton vai lá orar com ele. Está ali? Então alguém vai orar com o Jonatas ali? O Bruno Leandro, um dos dois vai orar com o Jonatas ali. Muito bom. Zilda ali, isso, essas duplas aí. Vamos investir uns minutos aí em oração, irmãos.
Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças, porque tens sido o nosso Deus, sempre presente, Deus que nos socorre, Deus a quem podemos buscar. E a voz do teu povo, esse burburinho aqui, sabemos os teus ouvidos estão a ouvir, por isso nós te louvamos. Te louvamos porque és um Deus que atende orações. Te louvamos porque és um Deus que controla a história. Te louvamos porque é um Deus que trabalha a favor daqueles que em ti esperam. Nós estamos aqui nessa posição porque reconhecemos nossa total dependência do Senhor. Nós queremos caminhar debaixo da tua orientação, debaixo da tua direção, debaixo da tua bênção. E por isso o teu povo está nesse lugar, a levantar a voz e a apresentar ao Senhor todas essas necessidades. De um modo muito especial, nós queremos colocar a nação brasileira diante de ti nessa hora. As eleições se aproximam, faltam poucos dias. Nós clamamos, ó Deus, que haja paz no ir e no vir às urnas, que o povo consiga ir, consiga votar, mas que todos busquem orientação dos céus para os candidatos que vão escolher, e que eles sejam os melhores para nosso Brasil nos próximos anos. A gente tenha um governo que realmente trabalhe a favor do povo, na distribuição das riquezas, um país mais justo, mais igual, com menos desigualdade, onde sejam priorizadas os serviços de qualidade na área da saúde, da educação, da segurança, enfim, que haja menos corrupção em nosso país, que a gente seja conhecido como um país onde valores e princípios da tua palavra sejam mais vividos, mais ensinados, mais praticados, e que a tua igreja seja um farol, um sal nessa terra e nesse mundo que tanto precisa. Abençoa assim, ó Pai, esse final de semana de eleições em nosso país. Nós oramos agradecidos e em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, Salmo de número 66. Ofertas de gratidão ao mestre de cântico, salmo. Salmo 66. Vai aparecer aí. Renata colocou para a gente, então a gente vai conseguir ler a uma só voz. Vamos lá então? Consegue junto comigo? Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos, prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos, salmodia o teu nome. 5. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça.
Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Que Deus abençoe sua palavra. Este é um salmo de ações de graças, cujo título não nos informa quem escreveu. Há alguns que, olhando para o conteúdo do salmo, afirmam que quem escreveu foi o rei Ezequias. Lembram do rei Ezequias? Aquele que experimentou o cerco de Senaqueribe, o grande rei da Síria, aquele episódio que os leprosos saíram muro afora e encontraram o arraial vazio. Lembram dessa experiência? Então, alguns enxergam nos versículos do meio do salmo palavras do rei Ezequias, do contexto desse livramento. Então dizem que foi ele que compôs o salmo, mas não há nenhuma certeza acerca disso. O que eu consegui enxergar, olhando, estudando o salmo, é que ele é um salmo de convite. O salmo faz um convite para celebrar. Você já recebeu o convite? Já? Quem já foi convidado aqui para o casamento, para 15 anos? Já foi, né? Agora, você já ficou triste porque não foi convidado? Também já? É uma coisa constrangedora, né? A gente fica assim, mas por que não me convidou? Hoje em dia, quando a gente sabe, as festas acontecem nesses salões, né? Com tudo lá, né? É caro, né, gente? Quem tem que fazer festa aí de casamento ultimamente, né, Nilton? Casar a filha numa situação, a gente sabe como é que é, né? É caro, não dá para convidar todo mundo, não. E aí tem que escolher, é lá 200 convidados, né? Só na igreja tem 450, como é que faz, né? Então tem que escolher, a gente fica de fora, a gente fica assim meio constrangido. E o pior é que depois que passa a festa, a gente fica vendo nas redes sociais as fotos, aí a gente fica, mas por que não me chamaram, né? É aquela coisa de adolescente mesmo que a gente sentia, lembra? Quando era adolescente, que chamaram todo mundo, fizeram uma festinha americana e não me chamaram, a gente ficava sem graça, né? O que aconteceu? Eu fiz alguma coisa? Eu não fiz nada, era meu melhor amigo. Enfim, coisa difícil, essa sensação terrível de não ser convidado para uma festa, para uma celebração. Acontece que este salmo, que é um salmo de convite, ele não faz assim. O salmo convida a todos. Todo tempo ele está dizendo, venham todos. E isso me faz lembrar dos diversos convites que Jesus também proferiu. Vocês conhecem Mateus 11, 28, quando ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando ele contou a parábola das bodas, que ele então mandou chamar todos os seus convidados, e alguns negaram, então ele mandou, chama os outros, e os outros também não vieram, e chama os outros, e abriu para todo mundo, até passando pelas vielas, chamando os mendigos, vem todo mundo, a festa é para todo mundo. Da boca de Jesus, o convite também era para todos, venham, 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 o salmo repete. Vejam o verso 2, venham, dizei a Deus, que tremendos, venham para ver, salmodiai a glória do seu nome, dá glória, louvor. Vejam o verso 5, aqui é para vir, venham e cantem, no verso 2. Vejam o verso 5, verso 5 diz, venham e façam o quê? E vejam, vinde e vede. Não só vir para cantar, é vir para ver. E tem mais, no verso 16, vir para... Vem e ouve. Vem e ouvir, vinde e ouvir. Então é para vir e cantar, é para vir e ver, e é para vir e ouvir. Esse é o convite de Deus, feito para todos. O tempo todo, venham todos os povos, venham todas as nações. É um convite universal da parte de Deus. Eu perguntei isso a algumas mensagens que fiz atrás. A quarta-feira passada. Qual é
o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Para que você está no mundo? Tem gente que insiste nesse negócio de que o meu negócio é ser feliz. Eu não encontro na palavra de Deus nenhuma afirmação de que a gente está aqui para ser feliz. A gente trabalha e se esforça muito para diminuir a dor, para evitar a dor, uma evitação da dor a todo custo. A gente não quer sofrer. Mas será esse o propósito da vida? Será que foi para isso que Deus nos colocou aqui? Será esse o objetivo? Pode ser que você esteja aqui, assim meio sem clareza do momento. Pode ser que você esteja aqui num sufoco, apertado, em meio a sofrimento. Pode ser que você se sinta excluído de uma festa, meio fora do seu habitat, porque não sabe para onde vai, não sabe o que fazer. Este salmo tem um convite para mim e para você. Quem convida é Deus. Deus está convidando você para celebrar. E eu quero mostrar para você por que é que Deus pode, para que Deus pode convidar a mim e a você para celebrar. Por que celebrar com Deus? O Salmo fala exatamente disso. Primeiro, Deus convida a celebrar que Ele é o Deus da história. Essa é a primeira coisa. Parece que enquanto a gente lê esse Salmo, a gente está numa sessão de nostalgia. Porque ele faz lembrar lá da libertação do Egito, faz lembrar que o mar se secou, que eles passaram a pé enxuto no Rio Jordão, faz lembrar de toda a conquista da terra prometida. Tudo está retratado. Parece uma sessão de nostalgia. Deus está convidando a celebrar, mas dizendo, olhem para a história, olhem para o passado. E isso, irmãos, é muito importante. É muito importante a gente aprender a celebrar olhando para o passado e reconhecendo no passado o Deus da história. O convite de Deus, aqui nesse salmo, tem a ver com celebrar o fato de que Ele é o Deus da história. E é assim, porque em outras religiões, tanto daquele tempo quanto dos tempos atuais, os deuses dessas religiões não são o Deus da história. Somente o nosso Deus é o Deus da história. No tempo de Israel, por exemplo, havia Baal. Baal era o Deus da chuva. Lembram quando Elias vai ao Carmelo e clama aí ao Deus de você para mandar fogo? Ele era o Deus da chuva, como é que ia mandar? Lá tinha uma outra deusa na terra de Canaã, a deusa Azera. Era a deusa da fertilidade, fazia a terra dar seus frutos. Lá no Novo Testamento, o equivalente no Novo Testamento, na Grécia, era a deusa Diana dos Efésios, era a deusa da fertilidade. Então, os deuses eram deuses de ocasiões, de circunstâncias, eram deuses territoriais. Aqui é o terreno do Deus tal, aqui é o terreno do Deus tal. Então, se o problema era esse Deus. Se o problema era aquele Deus. Os deuses eram assim. Os deuses são assim. Mas o Deus de Israel é o Deus da história. Ele que governa todas as coisas. Para aqueles deuses com D minúsculo, a história não tem sentido. Porque eles não governam a história. Eles só governam aquela coisinha deles ali. Que Deus está fazendo ao dizer, venham celebrar porque eu sou o Deus da história, é totalmente diferente do que os outros deuses poderiam fazer. Deus de Israel, Yahvé, agia no tempo. Por isso ele faz o povo lembrar. Lembram que eu fiz? Lembram da história? Eu dirigi a história toda, eu governei tudo. Porque o nosso Deus
não apenas governa a história, governa o tempo, Ele está acima do tempo, acima da história. Ele é o Deus da história, da minha história de vida, da sua história de vida. Outro texto da Bíblia vai dizer que Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. E o ensino disso é que tudo tem um princípio e tudo tem um fim. E a história entre o princípio e o fim tem um significado, porque o Deus do princípio e do fim está também no meio. Ele começou, Ele vai terminar, Ele vai governar tudo entre o princípio e o fim. Tudo está sob o controle das mãos poderosas de Deus. Por isso, o convite para celebrar. Deus age na história. Israel podia saber que todos os acontecimentos no passado, em sua história, em todos eles, Deus estava presente. Hoje em dia, há tanta gente vivendo sem significado, há tanta gente vivendo sem um sentido, sem um plano, sem um projeto, sem uma ideia, sem um sonho, exatamente porque lhes falta a compreensão de que Deus é o Deus da história. Mais ainda, o nosso Deus não é apenas o Deus da história, é o Deus que entrou na história. Em Cristo, Deus deixou o céu e veio habitar, entrou em nossa história, para que a nossa história tenha sentido, para que a nossa história tenha a ver com algo que vá além do que experimentamos aqui nessa terra. Jesus, o Filho de Deus, entrou na história no Natal, saiu na história na ascensão, mas deixou suas marcas para que a nossa vida aqui seja pautada pelas pegadas dele. Então a gente pode celebrar, porque o nosso Deus é o Deus da história. Lembram-me da história de um menino, já contei aqui para vocês, mas vale repetir. Um menino que estava lendo um livro, e esse livro contava a história de um menino bom contra um menino mau. E durante a leitura, o menino mau prevalecia sobre o menino bom. E o adolescente lendo o livro falou assim: esse livro aqui, o menino mau está se dando bem, o menino bom está se dando mal, isso não está certo não. E num determinado momento do livro, o menino mau fez uma coisa muito ruim. Então o adolescente pegou o livro, fechou e jogou assim na parede, falou: não quero mais ler esse livro não. E o livro ficou lá, jogado no chão. Num outro momento ele foi pegar o livro tinha ficado aberto nas últimas páginas. Então ele pegou o livro com cuidado, olhou lá nas últimas páginas e percebeu que nas últimas páginas alguma coisa tinha acontecido, que o menino bom agora prevalecia. Era o menino bom que vencia. Então ele falou: olha, alguma coisa aconteceu. Aí isso animou ele a voltar para o ponto que ele tinha parado na história e continuar lendo, para saber como foi que a coisa aconteceu, para haver a reviravolta. E ele ia lendo e diz que cada vez que ele via o menino mau fazendo uma maldade com o menino bom, então ele colocava o dedo dele em cima do nome do menino mau e dizia assim: olha aqui, rapaz, deixa eu te contar uma coisa. Eu sei o final dessa história. E no final dessa história, o menino bom vai se dar bem e você vai se dar mal. Então não fique aí rindo não, que eu sei que lá no final o que vai acontecer. Quando a gente sabe que Deus está no final da história, governando, e tem tudo preparado para o nosso bem, a gente pode celebrar, porque a gente serve um Deus que governa a história. Segunda coisa, Deus nos convida a todos, neste salmo, a sermos agradecidos, a experimentarmos gratidão. Se você reparou, o salmo é como um funil. Ele começa convidando
todos os povos de todas as nações. Depois ele convida o povo de Deus, Israel, e termina num convite pessoal. A pessoa, o indivíduo é convidado, como se fosse um funil de convite que vai particularizando todos, Israel e a pessoa. Todos são desafiados a reconhecerem as bênçãos de Deus. Deus que criou, Deus que governa, Deus que age em favor dos seus, Deus que abençoa o indivíduo do geral para o particular. E ser grato, reconhecer as bênçãos de Deus, meu irmão, minha irmã, faz toda a diferença na vida. Deus nos convida, porque Ele sabe que ser grato faz a diferença. A gratidão desbloqueia a abundância da vida. A gratidão torna o que temos suficiente. Quando você é grato, o que você tem é suficiente. Não precisa de mais. Quando você é grato, pode transformar uma refeição num banquete. Quando você é grato, a sua casa se transforma num lar. Quando você é grato e encontra sentido no passado, por mais difícil que tenha sido, você tem paz no presente e visão para o futuro. Quando você tem gratidão pelo que passou na sua vida. Deus nos convida a sermos gratos neste salmo. Terceiro, Deus também nos convida a entender o processo de purificação pelo qual passamos. Deus fez coisas extraordinárias na história do povo de Israel, a fim de impedir que o seu povo escorregasse. E nesse processo, Deus permitiu muitas vezes o sofrimento. Deus submeteu o seu povo ao sofrimento, porque isso era uma provação da parte de Deus, como o fogo que refina a prata. Ele vai usar ali a crisolaste, né? A crisolaste, como se acrisola a prata. Crisolar é exatamente submeter um metal precioso a um fogo intenso, para que o estanho e toda a impureza sejam retirados e fique apenas o metal precioso. Deus está nos convidando a entender que quando a gente sofre, Ele está, na verdade, aprimorando a gente. O povo que peregrinou 40 anos no deserto, sem entrar na terra prometida, peregrinou para que fosse depurado, purificado, porque aqueles que chegaram à beira da terra e espiaram, eles não tinham o coração pronto. Havia muitas impurezas, Deus falou, então meia volta, eu vou preparar vocês. E aquela geração toda teve que morrer, nasceu uma nova, e no meio da provação do deserto, eles foram sendo preparados para adentrar a terra e conquistar a terra, lutar contra os inimigos, debaixo da confiança no Deus que acrisolou, que purificou cada um deles, tal como um ourives purifica as escórias da prata. Deus nos prova para nos aprovar e não para nos condenar. Foi assim que Deus fez com Israel. É assim que Deus sempre faz quando nos põe debaixo de uma provação. Lembremos que o próprio Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para passar por uma provação e ele venceu. O fogo de Deus, a provação de Deus, é sempre para queimar as impurezas e para queimar aquilo que nos amarra. O metal, quando é encontrado debaixo do solo, ele é retirado dali com muitas impurezas. E somente o fogo é capaz de consumir essas impurezas, a fim de que
seja revelada a preciosidade do metal retirado do solo. Quanto mais puro o metal, melhor ele é. Mas para ser mais puro, mais fogo, mais provação. Spurgeon disse que Deus teve um filho sem pecado, mas nunca teve um filho sem provação, porque até Jesus experimentou a provação aqui na terra. O sofrimento, meus irmãos, nos purifica, tal como a prata é purificada quando passa pelo fogo. Há um amadurecimento possível apenas pelo sofrimento. Por isso é que Deus permite que a gente passe pelas provações, que a gente experimente as dificuldades da vida, o processo de purificação. Não é bom, não dá para gostar, mas a gente sabe que passando pela provação a gente amadurece e que no final isso fará bem à vida e nos tornará melhores. Alguém disse que o caminho para o céu passa pela tribulação, mas nos torna melhores para poder chegar lá. A profundidade das aflições, porém, que enfrentamos aqui, não é proporcional às alegrias, à altura das alegrias que experimentaremos lá. Como José, que subiu da prisão para o palácio. Como Mardoqueu, que tinha uma forca preparada para ele, mas que terminou cavalcando num cavalo branco, vestido de trajes reais. Em vez de rede, receberemos libertação. Em vez de homens cavalgando sobre nós, nós regeremos as nações, porque é promessa do Senhor trabalhar mesmo nas provações para nos amadurecer e nos aperfeiçoar, a fim de tomarmos posse das promessas que Ele tem para cada um de nós. E por fim, Deus nos convida a confiar que Ele atende orações. Vejam os versos 16 a 20. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplava a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Outra tradução diz o seu amor eterno. Esse salmista é um homem de oração. Por isso ele pode dizer: clamei, exaltei, pedi e agradeci. Ele tem consciência de que oração e pecado não coabitam o mesmo coração. Por isso ele diz: enquanto eu estava com vaidade, a oração não passava do teto. Vocês lembram o episódio daquele parábola do fariseu e do publicano que Jesus contou? O fariseu estava no templo e, cheio de orgulho, dizia: obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais pecadores, eu entrego dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou como esse publicano que está aí. Mas Jesus disse que a oração dele não passou do teto, porque Deus rejeita olhos altivos, Deus rejeita a vaidade. Deus não inclina os ouvidos para o coração cheio de pecaminosidade, que quer receber dele alguma coisa. Se no secreto do coração o pecado é tolerado, Deus tapa seus ouvidos e não escuta a oração. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus convida a celebrar que Ele é o Deus da história. Deus convida a sermos agradecidos. Deus convida
a entendermos o processo de purificação. Deus convida a confiar que Ele atende orações. Deus convida a todos. O convite dele é para mim e é para você. Por isso, o Salmo começa dizendo: aclamai. Outra tradução diz: bradai. Ou ainda, gritai. Se você veio aqui com motivos para cantar, então o Salmo convida a mim e a você a gritar, exaltando Deus em quem a gente confia. Então, nós vamos cantar. Toda a natureza me fala do bom Deus. Eu convido você a encher os pulmões de ar e cantar com o maior volume que você puder, porque é esse o convite do Salmo para nós nessa noite. Cantemos o amor de Jesus, cantemos da transformação que tivemos em tornar-nos novos seres a partir da decisão de recebê-lo como Senhor e Salvador. E nós agradecemos a Ele por isso. Toda a natureza me fala do meu Deus. Árvores e frutos são todos seus. O céu, o mar, as flores e as noites de luar. Sempre que os contemplo, paro pra pensar. Toda a natureza me fala do meu Deus. Árvores e frutos são todos seus. O céu, o mar, as flores e as noites de luar. Sempre que os contemplo, paro pra pensar. Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Se tenho a resposta, eu nada sou, Senhor. Eu nada sou. Mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Se tenho a resposta, eu nada sou, Senhor. Eu nada sou. Mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Amém? Amém, amém. Joyce vai nos conduzir na oração agora, vai orar especificamente pelo Congresso e também pelas eleições. Tem gente que pensa assim: eu já tenho meu candidato, é fulano de tal, e não tem conversa. Não adianta vir tentar me convencer, não adianta tentar argumentar, é o meu candidato e ponto final. Eu tenho desafiado a igreja a não agir assim. Não é assim. Você deve perguntar para Deus, porque Deus sabe o amanhã.
Já aconteceu de você votar em alguém e depois se decepcionar com esse alguém? Deus sabe. Então, a postura correta é a gente perguntar ao Senhor. Ele vai dizer. Creia, Deus está mais interessado que os próximos anos do Brasil sejam os melhores do que você. Deus está mais interessado nisso. E Ele sabe quem são aqueles que, uma vez eleitos, serão o melhor para o Brasil. Não é você que sabe disso, Deus sabe. Então, peça a Deus. A oração dessa hora, em favor das eleições, é para isso. Para que nós busquemos no Senhor aqueles em quem vamos votar. Tá bom? Então, Joyce vai nos conduzir. Oremos. Grandioso e eterno, Senhor Deus, nosso Pai. Louvado seja o Teu nome, porque podemos estar na Tua presença e mediante ao nosso Salvador Jesus, podemos chegar a Ti, ó Deus. E com os nossos corações, ó Deus, voltados e derramados ao Teu altar, nós viemos Te suplicar, ó Deus, a misericórdia vinda de Ti, ó Deus, ao Teu povo. Nós queremos Te suplicar, ó Deus, por esta nação. Ó Pai, nós queremos Te suplicar que o Senhor venha sondar os nossos corações, venha nos limpar, ó Pai, venha nos fazer com o Teu Espírito Santo reconhecer, ó Pai, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas mazelas, ó Pai, e assim estarmos derramados diante de Ti, para que o Senhor ouça o nosso clamor. Nós Te suplicamos, ó Deus, a Tua divina misericórdia, nos poupe, ó Deus, do sofrimento, de tudo aquilo que o inimigo tem planejado, ó Pai. Tenha misericórdia do Teu povo. E com a Tua misericórdia, que o Teu Espírito Santo nos conduza, ó Pai, naquilo, ó Pai, que o Senhor já tem planejado, naquilo que o Senhor já tem cuidado, ó Deus, para o Teu povo. Que o Senhor nos dê a Tua instrução, o Teu direcionamento, ó Deus, nessas eleições. Mas Te suplicamos, ó Pai, que todo o eleitorado, ó Deus, venha, ó Pai, de Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós Te suplicamos, ó Pai, que o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia paire sobre esta nação. Amém, Senhor. E que o Teu amor seja manifesto, que os corações sejam alcançados em nome de Jesus. Amém. Que haja, Senhor, do Teu poder, transformação neste Brasil. Amém. Cuida, Senhor, do Teu povo neste domingo. Cuida, Senhor, do Teu povo, onde quer que esteja espalhado sobre este Brasil. Que eles tenham, Senhor, o Teu direcionamento. Que os Teus princípios, que o Teu amor nos conduza, ó Pai, nessas eleições. Nós Te suplicamos, ó Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia infinita sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Que o Teu Espírito Santo seja o condutor de cada uma das nossas ações, de cada uma das nossas palavras, ó Deus. Que o nosso ouvir, o nosso sentir, o nosso ver, o nosso viver seja tão somente para honrar, glorificar e exaltar o Teu nome. Amém. Sejamos, ó Deus, testemunhas Suas nesta terra. Que o céu possa ser trazido, Senhor, à terra através das nossas vidas, pelo que possamos sentir, pensar e agir, ó Pai. Em nome de Jesus, que haja amor transbordante no nosso ser, no nosso coração. Conduza-nos, ó Deus, em paz para os nossos lares. Nós Te suplicamos, não por merecimento, mas reconhecendo, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo que convence-nos, ó Pai, do pecado e do juízo. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Obrigado, Joyce. Eu esqueci de mencionar, logo nessa tarde nós estivemos ali mais uma vez no cemitério de Nova Iguaçu para o sepultamento da tia Maria, como era chamada pelo irmão Edivaldo e irmã Miriam Furtado. Recém-chegados para a igreja, ele tem uma tia, né?
com 92 anos. Aí ela veio a óbito anteontem, e ontem, o sepultamento foi hoje. Então, oremos pela família enlutada, para que Deus os console, e ore por esse pastor aqui, porque da semana passada para cá já foram 4 vezes que eu fui ao cemitério de Nova Iguaçu. Eu não aguento mais aquele cemitério, né? Nem ele, nem aquele, nem outro, não aceito troca também não, tá? Que Deus me tenha misericórdia de mim, porque eu já não aguento mais. A moça do estacionamento já me conhece. O senhor de novo aqui, pastor? Vou perder R$3 para você de novo, não tem jeito, né? Mas que isso acabe logo, porque eu não aguento mais, tá bom? Domingo que vem, com eleições aqui, nós não teremos o culto pela manhã, nem escola dominical, nada disso, tá? Funcionam 5 sessões eleitorais aqui, então não tem trabalho pela manhã. No sábado, aliás, a gente já entrega a chave para o pessoal aí, e só devolvem no domingo de tarde. Mas quando devolverem, já vai estar tudo pronto aqui para no domingo à noite, 19 horas, nós termos o nosso culto normal, tá? Então, inclusive com a celebração da ceia do Senhor. Então, venha preparado para celebrarmos o sacrifício de Cristo na cruz e sua ressurreição, porque é isso que a gente celebra quando ceia. Tá bom? Vamos ficar em pé, vamos à bênção araônica. Muito contente, viu, Ciane, que Deus tem trabalhado na sua vida e no seio da sua família também. Ok? Vamos juntos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vamos com Deus.